Um estudo desenvolvido por pesquisadores nos Estados Unidos, em parceria com universidades como Yale e Harvard, mostrou que pessoas adultas com acne, sobretudo casos mais graves, têm menos chances de serem pedidas em namoro, de começarem amizades ou mesmo serem contratadas para uma vaga de emprego. Segundo esses autores, a pesquisa reforça o preconceito a que essas pessoas estão expostas e é um demonstrativo da necessidade de termos mais atitudes para inclusão delas, além da facilitação a tratamentos. A maioria de nós já teve que conviver em algum momento da vida com aquelas espinhas desagradáveis, não é? E isso quase sempre se deu na adolescência. Mas quais as ligações desses episódios com a idade adulta? Como a informação pode ajudar a lidar melhor com o problema? Hoje no Papo Saúde nós vamos saber mais sobre essa doença e os tratamentos mais adequados para cada caso. Nossa convidada é a dermatologista Carla Teixeira. De volta ao Papo Saúde, bem-vinda. Muito obrigada, mas é uma alegria falar desse assunto, como você colocou, que traz tantos estigmas para a pessoa que Sim. sofre dessa doença, né, da acne. As pessoas têm uma noção exata de que é uma doença mesmo, né? Porque quando você diz é uma doença, né? Porque a sensação que eu tenho é que não, é ali uma circunstância, algo, né, momentâneo, não sei. Então, o que de fato é a acne? A acne, ela é a inflamação dos folículos, né, da nossa pele, dos folículos pilosos. Então, acaba que realmente é uma doença, principalmente nesse ponto que nós estamos conversando hoje, sobre a acne na idade adulta. Por quê? Porque a acne do adolescente realmente é algo mais pontual, é algo relacionado às variações hormonais que acontecem naquele período, né, da puberdade, variações do menino, da menina que está crescendo. Mas a acne da mulher adulta, ela é considerada realmente uma doença crônica, com uma pressão alta, com diabetes, porque existem fatores que causam essa acne que é muito difícil, às vezes, de conseguir controlar. Já vamos trazer logo quais são esses fatores que podem desencadear, porque você já deixou aí claro que essas variações hormonais podem ser, né, causas. Mas aí você citou acne da mulher adulta. Então, quer dizer, já jogou mesmo para a gente que a mulher ela está mais suscetível, algo assim. Então, vamos lá, quais são as principais causas? Então, a acne da mulher adulta, ela geralmente é uma doença, uma alteração que tem várias causas. Então, a mulher ela pode estar passando por um período de estresse, ela pode estar ingerindo alguma alimentação, por exemplo, tem muita mulher hoje que está usando whey, né, whey protein, que tem um componente alergênico, ou então que tem um componente de muito leite, né? A proteína do whey é uma proteína derivada do leite. E a gente sabe, é conhecido que o leite, ele causa acne. Então, é uma alimentação mais rica em carboidratos refinados. Tem gente que tem tendência de, a partir de uma variação, doutora, depois da Páscoa eu fiquei com muita acne. Por quê? Não é nem o chocolate em si, é o leite daquele chocolate. Então, quando o chocolate tem um percentual maior, né, chocolate 70% cacau, aquele chocolate que aumenta o percentual do cacau mesmo, ele diminui a chance de você ter acne. Então, a gente conversou sobre o estresse, a questão da alimentação, a questão do uso de maquiagens que podem obstruir os poros, né? A Maísa tá rindo, eu acho que ela não tira maquiagem todo dia para dormir. Eu tiro, mas é porque assim, às vezes é uma pressão muito grande, né, para você se maquiar de alguma forma, muito ou pouco, mas tem sempre ali, não, vou só botar aquela basezinha, um rímel, mas tem sempre uma maquiagem, e às vezes você passa o dia inteiro. Por exemplo, a gente está gravando aqui agora, eu não tirei ainda, né, porque estou vindo ali do puxado no tempo de parar, né? Sim, sim, com certeza. Então, a gente falou de alimentação, estresse, uso de maquiagens.
às vezes algumas doenças psicológicas, né? Tem uma acne que a gente chama ensaca-bocado, que você vê bem direitinho, é como se fosse uma acne escoriada. A pessoa tá estressada ou tá ansiosa e ela fica ali, ó, cutucando. Às vezes é um cravo bem pequenininho, ou então não é nada. E ela, no fato dela ficar mexendo no rosto, tirando as lesõezinhas pequenas, aquela lesão ela pode infeccionar e causar uma acne, uma infecção. Então, tem esses fatores, tem o uso de medicamentos também. Algumas medicações, elas podem desencadear, principalmente, às vezes, nesse período de gripe, né? Muita gente usando corticoide. Corticoide é uma medicação que vai desinflamar as vias aéreas, pode ser indicado nesses casos de gripe ou sinusite, enfim. Mas ela pode, em alguns pacientes, claro, não são todos, em alguns pacientes desenvolver acne também, como vários outros tipos de medicamentos. Antidepressivos, né, eu já sei também que podem causar. E sabe o que eu me toquei também? Que tem muita gente tomando vitamina. É banal assim, eu tô tomando a vitamina tal, como se fosse assim, eu tô tomando água todo dia, né? Então, elas entram também aí nessa lista dos fatores desencadeantes? Com certeza. Existem algumas vitaminas derivadas do complexo B que elas podem sim piorar a acne. Não são todas as vitaminas, né? Em alguns casos, realmente, algumas delas que são derivadas do complexo B. Uhum. E aí a gente não pode banalizar o uso de medicamentos. Minha amiga tá tomando, sei lá, um whey, né? Que hoje o povo tá muito nessa vibe de academia, de ganhar músculo. Então, o whey, tem muita gente que chega e é uma acne, assim, bem... não é só na face, às vezes se espalha pelo corpo, né? Às vezes até o fato da pessoa não lavar o cabelo com frequência, ter um couro cabeludo oleoso, pode também causar uma acne ao redor aqui do couro cabeludo, nas costas, porque o cabelo cai. Se a pessoa usar Uhum. muito creme no cabelo, ela pode também desenvolver uma acne no dorso, né, nas costas, porque é aquele creme oleoso. Enfim, Ou seja, estamos cercadas, né? De alguma forma a gente vai se encaixar aí num desses fatores desencadeantes. E a gente mulher, né? Porque pelo que você falou aí, mulheres então têm mais acne do que homens. é bem mais comum em mulher, mas a questão do uso hormonal, né, para ganho de massa magra, de músculo, muitos homens estão usando testosterona e vários outros tipos de, como conhecido, né, popularmente bomba, né, que é remédio às vezes para cavalo, né, é um absurdo assim, mas que podem causar problemas muito piores, né, doença cardiovascular, um infarto, enfim, mas a acne às vezes é o menor dos problemas. Mas é isso que a gente está conversando. Nós não podemos banalizar o uso de medicamentos. Às vezes, até para tratar acne mesmo, por exemplo. Doutora, eu fui usar o remédio que a minha amiga está usando e não está dando certo. A minha pele queimou pelo uso do ácido. Outro fator também que está muito banalizado, não sei se você deve ter visto mais. Adolescentes hoje em dia, muitos adolescentes, às vezes 10, 12 anos, usando skincare, usando ácidos na face, maquiagem. Criança, né, a gente viu recentemente crianças fazendo esse excesso de limpeza, né, na pele usando produtos XYZ. Exato, e é uma pele mais sensível, né? Que se usar um produto da mãe, de uma pessoa mais velha, às vezes causa uma alergia, uma irritação, pode causar até um desbalanço hormonal, porque tem alguns componentes que vão atrapalhar os hormônios do crescimento. Enfim, é um problema grande aí o uso excessivo de medicações e cosméticos sem a orientação de profissional adequado, né? De um médico. Essa questão dos hormônios, eu vou voltar depois para falar da menopausa, mas só daqui a pouquinho. Pegar aí já essa proximidade que você falou da adolescência, para a gente entender qual é a diferença, né, que existe mesmo entre a acne da adolescência e a acne na fase adulta, em nível mesmo de gravidade. Você já deu algumas pistas aí, não é? Mas em termos de fechar ali um diagnóstico, como é que ela aparece na fase adulta? É uma herança da adolescência? Nem sempre, mas às vezes essa acne da mulher adulta, ela também é uma coisa que eu não falei aqui, o uso de alguns tipos de anticoncepcionais. Poxa. O DIU, tem muito Uhum. paciente com o uso do DIU, da Mirena, né? Que causa também essa acne, aquelas
A chip da beleza também está muito popularizado o uso de que ali é hormônio, e esse hormônio ele pode realmente desregularizar o ciclo do pelo, né, aumentar a produção de sebo e causar essa acne. Mas como você perguntou, a questão da relação da acne do adolescente com a idade adulta, né, a acne na idade adulta. Tem casos que nem tem relação, né? Maioria dos casos, na verdade, a mulher até diz: doutora, eu nem tinha acne quando eu era adolescente, eu tô impressionada, comecei a ter acne. E aí a gente vai investigar toda essa, como eu falei aqui para você, a questão hormonal, a questão alimentar, a questão do uso de suplementações, né? A questão de estresse, de maquiagem, uso de produtos de skincare, né, que não são adequados. Enfim, realmente a maioria dos casos não tem relação com a acne do adolescente. É mais difícil tratar da acne na fase adulta? Com certeza. Porque como eu havia falado para você, mas a acne do adolescente, ela é mais ou menos ali uma alteração daquela fase. É uma criança que não tinha aqueles hormônios, que os hormônios começam a aflorar, e o início de todos aqueles hormônios que estão ali começando a aumentar, né, eles vão é meio desorganizado esse início. E quando começa a organizar ali o ciclo menstrual, né, da menina, da adolescente, quando aqueles hormônios já estão entrando, todo mês vai ter aquele ciclo ali, na maioria dos casos essa acne para, né, ela, melhora, ela tem uma resposta melhor do que a acne da mulher adulta. O próprio organismo responde. Precisa tratar, né, o que eu quero dizer é que realmente ele responde melhor aos tratamentos. Tem algo que não fica muito claro. Por exemplo, as diferenças, né? Toda espinha é acne? Ou acne, você falou que é uma inflamação, né, no folículo. A espinha normalmente inflama, fica aquele pontinho amarelado com secreção. O cravo é mais diferente. A gente sabe que é uma secreção que tem ali, mas é algo, parece que mais sequinho. Não sei o que que é. Qual é a diferença, então, de uma coisa para outra? Quando é que é acne? A espinha, ela é como se fosse um cravo que inflamou. Então, existem vários graus da acne. O cravo, existe o cravo com medão aberto e fechado. O com medão aberto é aquele cravo que oxidou e fica preto, né? Às vezes é muito comum o aumento na região do nariz, do queixo, da testa. Tem o com medão fechado, que é o cravinho branco, que ele não oxidou, né? Que ele não está aberto ali, não está tendo contato com o ar e aí não oxida, é um cravo branco. Então, esse cravo ele pode ter um processo de infecção bacteriana. E aí, quando ele infecciona, ele se torna uma acne. E essa acne ela pode evoluir para um abscesso, para um nódulo inflamatório. E aí esse grau vai aumentando, né? Até aqueles casos de como se fossem vários nódulos que podem se comunicar, uma acne pode até necrosar a pele, uma inflamação exuberante, muita cicatriz, né? Cicatriz às vezes até parecendo queloide. Então, existe a acne bem simples que a gente trata. Por exemplo, o cravo, né? O cravo eu vou tratar com sabonete, com ácido ali, a depender da idade, para diminuir a formação desses cravos. E é importante o uso do protetor solar também, né? Porque a acne, ela também pode ser uma acne solar. Ou seja, o sol pode causar acne, principalmente nos casos que a pessoa vai à praia e pega muito sol, e aquele sol, ele pode estimular a produção a gente chama hiperqueratinização do folículo. Aí ele obstrui aquele folículo e aquele cravinho, aquela queratina que está ali dentro do folículo sebáceo, ela pode formar um cravo. E como eu lhe disse, são muitas causas, né? Muitos. Eu estou aqui perplexa, porque me parece que não é assim tão simples, né? Tem vários fatores, pode se manifestar de várias formas. Inclusive, você falou o local, né? Que pode ser o peito, né? Às vezes dá muito nessa região aqui da parte baixa da face, não é? Eu, nesse exato momento, estou com uma espinha aqui. Você está falando de várias coisas, eu estou pensando o que pode ter sido, entendeu? Não pode mexer, não é isso? Exatamente, não pode mexer
porque a maioria das vezes a nossa mão vai estar infectada, né? Existem Uhum. bactérias que colonizam normalmente o nosso corpo. E aí, às vezes, quando a gente mexe, essa porta de entrada, né? Eu abrir ali a pele, essa porta de entrada pode causar uma infecção, aí é problema. Aqueles vídeos que a gente vê, a gente não, porque eu não vejo, né? Mas eu sei que tem gente que gosta, inclusive, que acha satisfatório vídeo de gente espremendo cravo, nem pensar, né? Não, ali você vê que a maioria daqueles vídeos é um profissional, né? Uma pessoa Hum. que está perdão, em casa não, que é um profissional que tem o material adequado, a cureta para tirar o cravo, que fez a higienização da pele, que está de luva. Pelo menos os que eu vi é assim, né? Eu já vi uns que não são assim, não. Aí é, Por isso que parei. pois não mexa não, só se você for fazer uma limpeza de pele, né? E o interessante frisar também é que a limpeza de pele, quando o paciente tem acne inflamatória, né, tem espinha, aquelas lesões mais com pústula, com pus, não é legal você mexer naquela espinha inflamada, porque às vezes você vai tirar o pus ali, mas é como a gente acabou de dizer, mesmo com a mão limpa e tudo, mesmo assim ainda pode infectar. Só em alguns casos, quando tem um nódulo, um abscesso, aí você tem que drenar o abscesso. Aí já é outro caso. Mas a limpeza de pele, ela é mais para tratamento dos comedões, dos cravos. Você falou das lesões, né, como elas podem se agravar, e aí, é justamente no começo falei sobre preconceito, é justamente aí, né, que está muito do estigma, né, porque isso impacta muito, né, na autoestima das pessoas. Imagina você não poder, né, ter aquele sonho da pele lisinha, sem manchas, sem cicatrizes, né? Tem muitos casos, né, de relação até com depressão, ansiedade, porque a pessoa ela vai desenvolvendo ali as lesões e às vezes o tratamento não vai melhorando. E é como você falou, tá na pele, né? Tá na cara, tá todo mundo vendo. E a pessoa vai se fechando, vai evitando contato social. E realmente, você disse uma coisa importante, que diminui até a chance de ter um resultado positivo na entrevista de emprego, diminui os relacionamentos. É assim, realmente, não é só uma doença de pele, muitas vezes é uma doença até psiquiátrica. Uhum. Agora, toda acne tem tratamento? Tem tratamento. Eu costumo falar para os meus pacientes, o tratamento da acne é como se fosse uma escada. Então, a acne grau 1, que são os cravos, é um tratamento mais simples. Uhum. Muitos casos a gente consegue resolver só com um sabonete, um tônico, um ácido à noite, com uso do protetor solar. Aí, se não resolver com esse tratamento, se tiver lesões já inflamatórias, um pus, com pústulas, passamos para o uso, é a mesma coisa do primeiro, só que eu vou associar com antibiótico. Esse antibiótico pode ser em gel, para a pele, né? Ou pode ser antibiótico oral, a depender da extensão das lesões. Se for um caso mais extenso, realmente a gente precisa fazer o antibiótico oral. Existem tratamentos que é um antibiótico por 5 dias, existem outros que são 3 meses. Então, tudo vai depender do grau daquela acne. E em casos extremos, grau 3, 4 e 5, ou até um grau mais simples, mas que não melhora com esses tratamentos que a gente conversou aqui, tópico, a gente pode fazer o uso da isotretinoína, mais conhecida como Roacutan. Não sei se você já ouviu falar, Maísa. Já sim, e a sensação que eu tenho é que deu até uma parada agora, eu não sei se vai poder dizer isso pra gente, mas teve uma época que parecia assim, que virou uma modinha, não sei, né, de todo mundo, usar, experimentar, testar. Você está falando aí que é um último caso, né? Ela é para os casos mais graves Percebendo? e também para um caso leve. Por exemplo, quando eu estava na faculdade de medicina, eu ainda tinha acne da adolescência ainda, né? Continuava tendo acne ali eu acho que eu tinha 20 anos. Aí eu fui orientada por um professor que, como era uma acne persistente e que não melhorava com os tratamentos convencionais para aquele meu grau de acne, que eu tinha indicação de fazer o Vacutan. Mas é como uma coisa que eu não falei, que eu preciso realmente comentar, que é importantíssimo.
a questão alimentar. Se o paciente usa os remédios no rosto, mas não muda a alimentação, continua comendo muito derivados de leite, muitas comidas inflamatórias, excesso de açúcar refinado, ele pode usar o melhor ácido do mundo, mais caro. Eu até brinco com os pacientes. Você está usando, melhorando aqui com o uso do remédio na sua pele e está piorando com a sua alimentação. Então, a gente precisa ver o estilo de vida daquela pessoa para tratar o paciente como um todo, não somente aquela espinhazinha que tem ali no rosto, né? Está incomodando. Sem dúvida. Você falou de diversos fatores, né? E aí esse aí da alimentação e volta, né, para ser também destaque. E uma coisa que você disse que pode ter relação é que você disse que tinha uma época que o Rakuten estava muito em uso, né? Muita gente utilizando. Mas hoje a gente já vê essa abordagem mais holística do paciente, né? Muito a questão da medicina integrativa, de ver que a alimentação ela é importantíssima, não só na acne, mas se a pessoa tiver uma alimentação inflamatória, ela piora síndrome do intestino irritável, ela piora doença cardiovascular, piora o SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, que aí também é uma das causas de acne, piora endometriose. Então, o nosso organismo é um todo, a gente precisa ver realmente dessa forma holística, né? Importante. É isso que você falou também desse tratamento mais holístico, vendo também as questões ligadas ao aspecto psicológico, né? A gente tem falado muito mais sobre saúde mental, tem olhado muito mais para a ansiedade, né? Falado sobre o sono, né? Tudo questões que mudam, né? Por exemplo, né, o adolescente ali na época do vestibular, muitas vezes o estresse ali daquele período, né, a ansiedade de resultado positivo, aquilo ali muitas vezes é desencadeante também da piora ou então até do início de um quadro de acne. Uhum. Agora sim vou falar sobre a menopausa, a acne e menopausa, né? Porque essas modificações hormonais, né, relatadas aí na fase da adolescência e tal, ou a partir do uso de medicamentos, suplementos vitamínicos e tal, né? Qual é a relação que existe com essa mudança hormonal na menopausa? Não é muito comum ter acne na menopausa, né? O que pode acontecer, até porque na adolescência os hormônios estão aumentando, né? Na menarca, que a gente chama, que é o início da menstruação, e a menopausa é o término ali dos ciclos menstruais, né? Então, é como se aqueles hormônios estivessem diminuindo. Então, não é comum ter acne. O que pode acontecer é que, por essa variação, né, uma mulher ou outra é mais raro, bem mais raro do que na adolescência. Mas, como eu falei também, aquela variação da adolescência, ela causa acne, e essa variação da menopausa, ela pode causar acne, mas é bem mais raro. Outra coisa também é o uso desses hormônios, né? Muitas mulheres que entram na menopausa fazem o uso desses chips, né? Chips da beleza, de várias modalidades, que aí tem a questão da testosterona, que pode causar acne, dependendo da quantidade, né, de hormônio. Pode ter também os outros hormônios, né, de sintéticos similares ao estrógeno. Essa questão do uso dos hormônios, aí é mais comum ter acne, né? Então vamos voltar para fazer aí uma listinha do que entra na prevenção, né? Como é que a gente reforça a prevenção para que não apareça essa acne na fase adulta? Você citou diversos fatores desencadeantes, obviamente que se a gente voltar, você vai, então é só ter uma alimentação balanceada, tarará, tarará. Mas vamos fazer aí essa listinha. Uhum. Pronto, então, primeiro a gente vai investigar a questão da alimentação, realmente é importantíssimo. Diminuir a questão dos derivados de leite, diminuir o uso de açúcar refinado, se alimentar melhor, beber mais água. Ah, doutora, eu não tenho nenhuma alteração de alimentação, minha alimentação já é maravilhosa. Então, vamos investigar a parte hormonal, né? Ver se você está usando algum hormônio sintético, está usando
testosterona, tá querendo ganhar massa, tá na academia, enfim. Não, também não tenho. Vamos investigar como é que tá seus hormônios. Aí a pessoa pode ter ovário policístico, pode ter alterações outras que desencadeiam a acne, e a gente precisa ali também nivelar, otimizar esses hormônios para a melhora da acne. E aí a gente vai ver o uso de cremes, cosméticos, né? Às vezes vitamina C é muito comum de dar acne, tá? Você acredita, mais? Acredito. Pois é, você tá usando vitamina C? Não. Não, né? Pois é. Então, tem gente que não tem acne, né? Tá boazinha assim. Aí vem pra consulta, a gente passa um tratamento, né, para melhora da pele, a vitamina C é antioxidante. E aí, no retorno, doutora, eu comecei a apresentar uns espinhas. Aí, quando a gente vai ver, pode ser da vitamina C, vamos retirar. Quando a gente retira, a pessoa normaliza, né? Então, não é todo mundo que pode usar vitamina C. Tem essa febre também, né? Vitamina C, todo mundo tem que usar. Não é assim. Ela pode irritar a sua pele. Aquela velha questão que a gente conversou da banalização do uso de medicamentos, seja ele oral ou tópico. Uhum. E sobre também a questão do chamado skincare, né? Uma rotina de limpeza do rosto, né? Que seja realmente a seu favor e não algo que possa trazer problemas outros, né? Claro, exatamente. Então, essa pele mais oleosa, acneica, existem vários sabonetes mais específicos, né? Com ácido salicílico, com derivados de enxofre, derivados de, enfim, os cremes com ácido retinóico. E aí a gente precisa fazer esse tratamento, como eu falei anteriormente. E uma coisa interessante, muita gente no intuito de melhorar a oleosidade, melhorar a acne, às vezes lava o rosto muitas vezes por dia. E essa questão de você lavar mais do que 3 vezes ao dia, você pode inclusive ter um efeito rebote. Ou seja, o sabonete que era para estar melhorando a acne, a oleosidade da pele, pode até piorar essa oleosidade. E piorar consequentemente. Que loucura. É uma questão de você buscar um equilíbrio que você só conhece se conhecendo também, né? Vendo que rotinas combinam mais com você, não é? Exatamente. Perfeito. É um mundo de coisas, né? Mundo de orientação. Por isso que tem que ter orientação do profissional, né? Então, em que momento procurar dermatologista? No momento ali, se for um adolescente, lá no momento que tá aparecendo, às vezes a mãe, vou começar a usar um sabonete aqui que eu já conheço, né? E aquele sabonete ele pode até irritar e não ser apropriado, como a gente falou anteriormente, né? A pele da criança, do adolescente é mais fina, não é todo tipo de ácido que pode ser usado. Então, na verdade, assim que aparecer as lesões, né, que forem persistindo, o ideal é começar um tratamento com o especialista. Perfeito. Acho que demos uma boa geral aí falando sobre acne nos adultos, acne na mulher adulta e ainda de quebra trazendo essa rotina do adolescente também, né? Que não dá nem para fugir. Com certeza, exatamente. Então, nós agradecemos pela sua presença aqui com a gente, tirando dúvidas. Doutora Carla Teixeira, até uma próxima. Até uma próxima, Maísa. Deus abençoe. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. E você ainda pode dizer o que achou desse episódio. Deixa a sua resposta, a sua perguntinha ou a sua sugestão de tema para esses nossos papos. Se inscreve no nosso canal do YouTube, assim você passa a receber a notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Aqui tem informação, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. E você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!